Olá, turma, tudo bom? Como é que vocês estão? Aí, Bilu, Banzé, tudo bem? Vamos começar mais uma live e continuar a live sobre plantas. Vamos lá. Essa foi a nossa última arte feita em relação às plantas. Precisamos do estouro. Tá? Certo. Vou pegar uma caneta. Será que essa caneta funciona? Até funciona. O que mais temos aqui? Temos uma caneta esferográfica, temos um lápis, caneta preta. Para começar, eu acho que tá bom. Depois a gente continua pegando mais material. Livro. Todo ponto cabeça. Esquerda. Mais para a esquerda. Aqui estamos. Certo. Alguns chás são bem legais, bem interessantes, como a hortelã, o capim-limão, a erva cidreira, a erva doce, a camomila, o hibisco e o jasmim. Aí, a hortelã, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão ver uma folha. Até seria legal mostrar a folha para vocês, só um pouco. Quero mostrar a folha de hortelã para vocês aqui. Ela varia bastante, certo? Tem como que é? Hortelã, menta pipentes, acho que é esse o nome. Já mostro. Hortelã. É que tem uma variedade enorme. Aí vocês vão ver e vão pensar, peraí, essa é uma hortelã-pimenta, essa é uma menta, qual hortelã que ela é? O que importa é, ponha no nariz e sinta o cheiro. Acho que a maior parte de vocês já conhece o cheiro de menta, não conhece? E a hortelã, ela é bacana porque ela é aromática, ela é medicinal, ela é digestiva e ela é calmante. Então, a folha dela, vocês vão ver no meio do mato, e às vezes ela vai estar assim, é uma folha meio carnuda, meio volumétrica. Deixa eu mostrar. Ela é linda, ó. Da família das hortelãs, aqui, ó. Então, olha como ela vai estar. E ela às vezes ramifica de acordo com uma espécie, então ela se alonga na terra, se espalha. Essa daqui, ó, tem no mato aqui do lado da casa. Olha como ela é bonitinha. Então é uma planta de fácil plantio, fácil crescimento, os insetos adoram. Então algumas ficam com uns buraquinhos, uns vermezinhos, quando alguns insetos descobrem, botam um ovo e estragam as folhas de hortelã. Certo? Então, é óbvio que era uma dicotiledônia, né? Viram? Vamos desenhar uma hortelã, então? Aqui vai. Aí, Sofia. A hortelã, nós pensamos na plantinha, ó, um jogo, tá aqui. Nós pensamos em como ela se ramifica, aqui, ó. E nós pensamos como que as folhas se dividem, e elas são de folhas duplas. Uma, duas, uma, duas, uma, duas, uma, duas, duas, uma, duas, viram? Aí faz ao contrário. Maiora. Uma, duas, uma, duas. Então, quando vocês têm esse raciocínio lógico, fica fácil planejar a planta. Claro que vocês podem pegar uma muda e olhar e desenhar exatamente o que estão olhando, certo? Aí, fica desfocando, né? Vamos focar aqui, peraí. Aí, focou. Deixa eu baixar um pouco mais a câmera. Ó, apareceu, viram? É essa a ideia. E depois, ó, maior embaixo, faz ao contrário. É a mesma coisa que a flor. Tá vendo? Ó, mesma coisa que a flor. Ao contrário. E assim vai.
Ó, já está preenchendo. Aí vocês preenchem. E depois? Depois tem a estrutura da folha. Como ela é uma dicotiledônia, ela vai ter um caule central e ele vai se dividir. Lembram-se? Monocotiledônia, as fibras são paralelas. Dicotiledônia, as fibras se ramificam. E é o que acontece com a nossa plantinha aqui. O caso da fibra é que ela vai se dividir. Ela tem uma ponta, ela é meio lanceada assim, e não é ovalada, né? E ela tem uma textura, e é essa textura é que vocês vão identificar a planta. Então, você tem duas formas de identificar: pelo cheiro e com essa textura aqui. Combinado? Viram? Pelo cheiro e por essa textura. O que você vai ensinar da última vez eu vi a sua live, você estava ensinando a desenhar roupa e armadura. Já acabou a parte de roupas, Douglas. Agora entramos na parte de plantas, certo? Então, esta planta, ó, é uma monocotiledônia. Vamos fazer um passeio? Vem, tomara que o portão esteja aberto. Vamos lá. É rapidinho, tá? Dura só alguns 40 segundos. Não fique com medo que a gente já vai voltar. Já volto, turma. Ó, isso é um mato. E nesse mato, às vezes, vocês conseguem encontrar as monocotiledôneas. Ah, eu lembrei que eu estou sem o 5G. E se eu me afastar muito, eu não vou ter internet. Então vamos ver se tem alguma por aqui pertinho. Ó, não é. Veja, essa folha a gente já viu. Olha que lindo esse daqui. Também não é. Ih, eu acho que eu vou me afastar um pouco mais e vai cair a internet. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Quero ver como está o sinal. Ainda estou com o sinal. Esse não é capim-limão. Capim-limão tem um jeito melhor. Aqui, olha só. Achei. Olha a folha. Achamos a folha. Deixa eu retirar esse ramo. Aqui está, olha o ramo. Que cheirinho de hortelã legal. Não é bem uma hortelã, é uma espécie de hortelã. É aquela que tem aquela flor branca que vocês viram. É a menta pipentes. Olha como está a pontinha. Isso daqui, ó, é para chá. E é esta folha que nós estamos desenhando. Olha aqui a divisão. Dupla, dupla para a esquerda, dupla para a direita, ó. Ela é em dupla, tá vendo, ó? É bipartida, é de um lado e pro outro, viram? Assim, ó. E virando, ó. Igual ele cuidar. Eu só fui pegar a menta. É meu, não vou dar pra vocês, não. Bom. Saiu o quê? Uns 30 segundos? Eu sei, faz muito tempo. Ó, voltei agora da aula, tá bom? Aí. Então, veja, ela não é arredondada essa é mais de ponta. Viram? É um verde mais escuro, tá mais parecido com essa, né? Estão vendo? Funciona? Funciona. Então, se vocês começarem a estudar essas plantas, desenhar e coisa assim, vocês vão conseguir produzir um chás de graça em casa. Só uma água quente. E que bom que não caiu a internet. Eu não me distanciei bastante. Essa é a ideia. Beleza? Tá. Vou mostrar as que eu separei no livro. A capim-limão é a mais complicada. Essa daqui. Ué, por que tá desfocado? Tá sujo a lente? Será que é a iluminação? Vamos ver se colocar a iluminação assim. Espera um pouquinho. Eu acho que a lente tá um pouquinho suja. Vamos ver uma coisa aqui. Vamos ver se melhorou. Acho que melhorou. Porque onde moro já está à noite. Ah, tá noite. Tem luz ligada, entende? E a câmera, ela consegue... ela tem um fotômetro, daí ela aumenta a recepção de luz quando eu saio, certo? Mas tá noite. Tá bem noite. Tá escuro lá fora. Quer que eu aponte a lua? Nem sei se tem lua hoje. Então, ó. Pegaram a ideia? Aí, ó. Essa daqui
É a dente de leão. Olha o formato da folha. Querem ver aqui, ó? Nossa, é um cheiro forte esse daqui, já perfumou tudo aqui. A menta pipentis. Esta folha dessa planta, aqui, ó. Pinacecta. A gente viu uma dessa lá fora. Oh, valeu, Taina. Então, ó a tanchagem. Essa vocês já viram bastante, né, ó. Vocês veem no mato, no cantinho. A gente viu essa folha também lá fora. Devia ter falado dela, né? Mas foi meio rápido. Eu tava só querendo pegar o capim-limão, que é a folha que a gente tava desenhando. Certo? Então, a divisão. Entenderam? Ó, o caule para um lado, para o outro lado, para um lado, para o outro lado. E assim ela vai alternando. Do lado assim, assim. E olha que legal. E a gente desenha e a gente se dá bem. Quais são os outros chás? Falei da trançagem, né? Deixa eu mostrar no computador. Ctrl A. Tanchagem. Tanchagem aqui. Tanchagem. Aqui está. Ela serve para digestivo também. Ó, vocês já viram muito no mato. Bastante ela, né? Jogado assim, vocês olharam e pensaram, só mato, cara. É uma planta medicinal que auxilia no tratamento da gripe, resfriado, para inflamações. Ela se chama orelha de veado, tanchagem, também plantago. Em cada lugar pode ter um nome diferente. Qual é a outra? Erva cidreira. Ela até meio parecidinha, ó. Tá vendo, ó? A erva cidreira, não, aqui a erva cidreira, camomila. Olha como que é a flor dela. Hibisco, olha que lindo. Jasmim. Ok? Vamos só desenhar a erva cidreira e passar para a próxima coisa, que são as árvores. Eu quero dar uma continuidade nas árvores, né? Vamos desenhar uma erva cidreira aqui para vocês verem. A erva cidreira é bem difícil vocês reconhecerem, porque tem um capim comum, um mato, que parece erva cidreira. A erva cidreira, ou capim-limão, tem um cheirinho de limão. Então, vocês vão ter que quebrar e cheirar. Ela é muito parecida com a maior parte dos matos que vocês veem. Então, ó, bolota, forma. Forma. Tá aqui. Então, a gente vai puxar desse jeito. Vai puxando. Ó, tudo desse centro. A gente viu um monte desse lá. Nenhum deles era capim-cidreira. Capim-cidreira é um pouquinho mais complicado de achar. Alguns acham fácil. É igual erva doce. Na minha região, aqui em Londrina, erva doce não tem muito, não. Ó, aí está. Você perguntou sobre a região? Aqui se põe o sol 1 hora depois que se põe em São Paulo. Ó, essa viradinha, ó. Virada, virada, virada. E tem aquele lance que a gente já viu da folha, que é esse, ó. Viu? É esse lance aqui. Perfeito? Legal? Podemos encerrar os chás por agora? Porque isso daqui é mais para vocês fazerem concept art, tá certo? Vamos para a árvore novamente. Nós tínhamos visto que os troncos podem se dividir de formas diferentes. Aí, nós tínhamos uma coisa assim. Ó, tronco de árvore, dividindo para cá, desse jeito. Aí está. E agora, olha, vou fazer uma bolota. Percebe que é igual? É quase igual os dois, né? E eu vou fazer uma outra bolota, uma bolota e acho que vou fazer uma bolota maior, porque eu vou fazer em forma de dedo, de dedal, assim, arredondado, ó. Assim, arredondado para cá, tá bom? Acho seu conteúdo muito interessante. Você é um dos melhores ensinadores de desenho, na minha opinião. Obrigado, Fall! Valeu! Aqui. Estou me esforçando. Tenho certeza que tem gente que é melhor, que a gente não conhece, mas eu quero me esforçar bastante. Eu sou dedicado. Isso eu sou. Mas não sou assim bom em muita coisa. Vôlei, mais ou menos. Basquetebol, eu sou horrível. Handebol, meu Deus. Tênis, nunca joguei.
Quer dizer, já joguei uma vez ou outra, não sei se vão. Tá aí, ó. Viram o que eu fiz? Eu fiz isto. Aí, ó. Passou pra lá. Fiz isso daqui e coloquei essas bolotas. Tá, vou fazer de novo, se não entenderam, ó. Eu vou fazer o tronco mais aberto, como se fosse um capim, assim, tá? Aqui, eu vou fazer um dedal, desse jeito. E agora, a partir desses caules, eu faço esses mochos aqui, ó. Isso aqui. Desse jeito. Pronto, fiz. E o que eu faço a partir disso? Aí vai ser de vocês, sério. Porque é o seguinte, isso daqui é assim, dividiu. Olha essa textura. Meu dedo, segurando assim, eu vou tentar tremê-lo com os 3 dedos, ó. Tremer, tremer, tremer. É difícil com 4 dedos, dá muita estabilidade e pouco movimento. Com 3 é mais fácil, ó. Tá. Tem que treinar os 3 dedos, ó. 3 dedos, estamos indo, ó. E eu tô tentando seguir esse negócio aqui, tá difícil, ó. Segue esta linha, cara. Calma, eu vou conseguir. Ó, entendeu a ideia? Você deve gostar do Escher, artista. Eu amo o Escher. Vamos falar do Escher depois, tá? Tá no livro. O Escher tá no livro. Entenderam esse aqui, ó? De novo. Eu vou tentar tremer. Eu tô tremendo. Calma. Opa, não. Tem que seguir a linha. Calma. Opa. Acho que deu. Entenderam a ideia? Olha como ele ficou. Vocês têm uma certa ordem e tem um certo caos. Caos é desordem. Ordem é o fractal. Então, quando vocês fazem, por exemplo, esses pontos estão em um certo caos, mas vocês veem alguns padrões. Aqui, ó. Vocês viram? Tô vendo aqui que está mais disperso e aqui está mais junto. E as distâncias. Perfil da hora. Obrigado. Ó, então, caos. Se eu fizer isso daqui assim, ó. Isso não é caos. Isso é um ondulado. Ó a diferença. Olha a diferença deste para esse. Percebe que esse eu fiz um movimento mais pequenininho. Esse ficou parecendo o cabelo da Lisa Simpson. Aí, Modaholic, você perdeu eu sair lá no mato e catar um hortelã. Você perdeu isso. Você perdeu meus cachorros recebendo eu no portão agora na entrada, latindo como se tivesse viajado 5 quilômetros. Nossa, cheirinho bom. Viram? Ó, se eu pegar e tentar seguir a linha, mas errar, ó, olha o erro. Tá vendo, ó? A linha tá aqui. Mas vou deixar gravado, você vai ver no YouTube depois. Ó, coloquei de volta. Ih, saiu. Entende a ideia? São erros meio caóticos. É uma tremida. É isso que vocês têm que tentar fazer. Tem outro jeito de fazer? Tem. Olha essa volta aqui. Vou tentar assim. Esse é um jeito completamente diferente, ó. Tem um jeito, 2 jeitos, 3 jeitos, cada Lisa Simpson que tá muito estranho. Olha o que o Modaholic falou, o errado fica mais bonito. Quem pega ônibus aí, às vezes tem um ônibus que treme. É um ótimo lugar para você fazer isso daí. Se estiver sentado, pega o caderno e começa. Meu Deus, tô tentando. Oh, não, calma. Entende? Ou puxãozinhos. Só que tenta seguir a linha. Ó. Mas não é todas as formas. Escolhe só uma forma e faça uma forma. Só isso. Aí depois tem a sombra. Isso daqui, ó, tá dividindo. Vem pra cá. Esse vem pra cá, né? Não, nem vem. Ele esconde. Escondeu. Aqui vai ter uma sombra, ó. Esconde, preto. Digamos que seja o sol daqui pra lá. Eu já desenhei uma história em quadrinho inteira no ônibus também, Evandro. Tamo juntos, toca aí. Tocou. Aí, aqui tá. Não me deixa no vácuo, tá? Veja, eu tenho a pedra, o sol tá vindo pra cá. Imagina como uma lua. Aqui tá a lua. Tá vendo a lua? Só que aqui não é a luz, é a sombra. Viu? Sombra. Só que a sombra não vai ficar perfeitinha desse jeito, porque isso daqui não é perfeitinho igual esse daqui. Tamo juntos. Ele é... Nós, pobres, nos entendemos. Assim.
De novo. Os ricos estão de Uber. Ou de carona dos pais. Os pobres, os pais não têm tempo para os filhos. Aí, ó, de novo. Ou, de novo. Ou, de novo. Entendeu? É tudo isso daqui. E a mesma tremida. Ô, Fal, que droga. Teve uma vez que acabou a internet aqui. Eu acabei com meus créditos. Agora só vai ter crédito dia 21. Porque eu tive que dar aula usando 5G. Aí. Uma triste verdade também. Eu fiquei umas 3 horas no ônibus uma vez. Assim, eu trabalhava 2 horas, acho que era. Eu acho que era 2 horas no ônibus. Era longe que eu ia trabalhar. Ó, nessa direção. A luz, sombra aqui. Mas pensa uma coisa. Isso daqui também é um volume. Assim. Então ele também vai ter uma sombra. Então o que eu vou fazer? Uma sombra geral aqui. E aí eu completei. Entende? É uma sombra geral. Sombra particular e sombra geral do mesmo jeito. Viram? Mesma coisa. Não é legal? Vamos ver outra árvore? Ó. O tronco. Não entendi porque tem 2 sombras. Ah, é que é o seguinte. Imagina o seguinte. Eu tenho uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha. E uma bola maior. Posso sim. Todas as bolas vão ter a sombra vindo daqui para cá, não é? Então, cada uma das bolas vão ter essa sombra. É a sombra geral. A atmosfera não é igual na Lua. Ela faz uma luz difusa. Então, vai ter uma certa iluminação aqui. Então, digamos, se uma pessoa estiver aqui, embaixo da árvore, ela tem uma leve sombra aqui e uma luz para cá. Porque é meio geral, que nesta parte está projetando a sombra. Enquanto na atmosfera tem uma difusão. A luz, ela tem uma contraluz também. Eu não falei disso da contraluz. A contraluz é legal. A luz bate no chão, reflete e ilumina um pouco aqui embaixo. Certo? Aí, eu fiz uma solução bem fácil, que é, imagine sombra em tudo, depois pego o todo e faço uma sombra geral no todo. Aí olha o que vai acontecer. Aqui vai ter menos sombra. É como se a luz estivesse passando pelas folhas, pelos ramos e fazendo ali. Uma vez eu dei aula fazendo caminhada. Porque eu estava atrasado, né? Pegou a ideia? Mais ou menos isso daí. Então, quero te mostrar. Ó, aqui. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Vamos pegar um mato qualquer aqui. Imagens. Tanchagem. Vamos ver aqui no meio do mato. Vamos ver se encontra uma planta aqui no meio do mato. Sempre tem, né? Aqui. Essa foto vai dar um bom exemplo. Aqui, ó. Você tá vendo que aqui... afasta a luz. Tá vendo que aqui a luz está direta. Ela estourou, tá branca. Aqui, ó. Não tem luz. Sério, a luz não está direta. Tá aqui tá na sombra. Mas mesmo assim, você percebe que a parte da folha, mesmo desfocada, está um pouco mais claro. E aqui começa a escurecer. E aqui, ó, tá escuro. Aqui tá claro, tá escuro. Mesmo onde tem sombra, ainda tem a história da projeção da luz. Vamos procurar num outro lugar aqui. Escrever mato. Mato. Ctrl A. Mato. Esse daqui, ó. Mesma coisa. Percebe, ó? A luz está bem clara aqui. A luz está bem clara aqui. Aqui está na sombra. Mas percebe que está escuro aqui, aqui está claro? Percebe? Mesmo estando na sombra, existe um pouco de... tem um pouco de luz. Ela é um pouco mais difusa. O contraste é um pouco menor, né? Aonde bate bem forte, ele chega até a estourar. Mas tem outras coisas, sim. Quando você tem um jogo de sombra, é meio complicado. Aqui eu tenho a mão.
eu tenho 4 fontes de luz. Eu acho que eu vou parar por aqui, tá? Sabe por quê? A gente vai ter uma aula só de sombra. Luz e sombra. Me pergunta de novo, beleza? Próxima aula pergunta. Vamos continuar aqui. É que são 18h33, mas mais ou menos entendeu a ideia? Ó, só aceita agora, tá? Aí você pode, ó, clarear um pouco aqui. Clarear um pouco, como se tivesse pequenos pontos de luz entrando entre os buracos. Aí tem... Não precisa se desculpar. Tem que perguntar. Aí, ó, a contraluz... Tá, vamos dar um adiantamento. Aqui. Reflexo. A gente vai falar disso aqui. A luz está vindo da direita para a esquerda. Aqui, ó, ela rebate. Aqui tem uns nomes certinho aqui, ó. É a luz refletida. Então ela ilumina. Então a luz vai, bate no chão e ilumina aqui. Aqui é uma total sombra. Aqui é a sombra maior. Aqui é a projeção de sombra. Percebe que aqui está meio claro? E aqui, ó, é a penumbra. E aqui é o estouro de luz. Imagina isso daqui. Isso aqui é só um chão. Isso é só uma esfera. E mesmo assim, não é perfeita. Ela tem uma riqueza. E é bacana, né? Então imagina uma árvore, onde você tem um monte de planos e vários conjuntos de folhas. A coisa fica um pouquinho mais complicada, concorda? Fica um pouco mais complicada. Vamos ver se tem alguma aqui. Já sei. Vamos pegar uma árvore aqui. Eu vou escrever oliveira. A oliveira está aqui. Vamos pegar uma que tem uma sombra bem legal. Essa aqui. Ótimo. Nossa, que lindo. Aqui está. A luz está vindo de frente para lá. Tá aqui, ó, inclinado assim. No sentido do meu dedo. É assim que está vindo a luz. A sombra, ó, está projetada lá para trás. Percebe? Está completamente em luz. Olha, uma sombra bem escura e verde, né? Mas olha lá dentro. Você percebe também, ó, aqui, ó. A luz e verde, mesmo estando lá dentro. Ó, ele não é tão claro como essa parte. Ela é escuro, mas você percebe a luz. Certo? Vamos ver uma outra posição. Será que tem isso aqui numa outra posição? Vamos ver. Que a sombra esteja de lado. Olha que legal. Essa daqui. Todas essas folhas estão na sombra. Não, essa está na luz. A sombra, ó, tá aqui. Todas essas folhas estão meio na sombra. Mas vê, ó. Mais escuro, clareia um pouco. Mais escuro, clareia um pouco. Mais escuro, aqui tá claro, ó. Na parte de baixo escuro, na parte de cima claro. Mesmo quando tá em sombra. E até aqui na árvore, ó. Tem luz aqui, ele vai escurecendo. Ela dá as volumetrias. Vamos lá, continuando. Vamos falar de paisagismo daqui a pouco, tá? Se der tempo. Não, hoje não vai dar tempo. Então tá aí. Vamos ver outra árvore? Vamos. Agora, ó, esse daqui, eu coloquei o tronco saindo daqui, ó, de baixo, como uma oliveira. Vamos fazer um tronco saindo um pouco mais de cima, como uma ameixeira, por exemplo. Então, ela levanta, se divide. Lembra dessa divisão? A gente viu ontem, né? E agora a forma dela. Vou colocar duas formas, tá certo? Vamos colocar uma forma aqui e uma outra forma aqui. Duas formas. Dá uma terceira aqui ainda. E uma quarta aqui, mas uma maior aqui, ó. Eu dei as formas, mas a forma geral é essa daqui. Perfeito? Então tá. Tá vendo isso daqui, ó? É como se fosse uma copa. Esta é uma pequena copa, essa aqui é uma terceira pequena copa. Mas cada um desses galhos se dividem. Lembra da divisão? A gente viu ontem. Vamos rever? Ó, elas chegam até esse limite. Elas chegam no limite que vocês impõem, não é? Então, este é o limite que é imposto, porque ela tem que estar em equilíbrio, o equilíbrio da árvore. Vamos colocar então a primeira, este. Então o que eu vou fazer? Acho que vou colocar uma na frente aqui,
essa um pouco para baixo, esse aqui eu coloco aqui, essa eu coloco aqui, ó. Eu estou dividindo. Então é isso aqui, ó. Para trás, para frente, entende, ó? Para frente, para trás, para trás. Quando ele fica na frente, eu coloco esse para trás, entenderam? A bolota na frente, a bolota atrás. Então é essa brincadeira, ó. Vou colocar mais para frente. Eu escolhi, é uma estratégia. Estou escolhendo. Vamos lá. Volta para esta aula aqui. Mas isso daqui tem várias formas de fazer. Vamos fazer uma forma diferente agora. Como? Assim, ó. Ó. Meio solto. Isso é vocês que vão treinar. Vocês têm que treinar. Pega a árvore e faz. Pega uma bolota e faz. Veja qual fica bonito. Tô meio fazendo meio pontilhado. Deixa eu fazer bem pertinho de vocês. Aqui, ó. Colocar a lâmpada mais alta. Pronto. Ó. Quase que tracejado. Quase que pontilhado. É um outro jeito. Ó, quase que tracejado. Se eu for na arte digital, vai ter que fazer a mesma coisa. Se for no pincel, vai ter que inventar um outro jeito. Então, cada ferramenta, vocês inventam um jeito. Ó, o galho. Eu imagino o galho, tá aqui traçado, e o galho vem até aqui. Aí eu arremato desse jeito. Ó, aqui, ó. Eu imagino indo para cá, aí eu arremato o galinho. E o galho é assim, ó, né? Ó, funcionou. Aí eu boto a sombra de novo. Mas vamos fazer a sombra vindo daqui para cá. Vamos mudar. Ó, vou fazer agora a sombra geral primeiro, para não confundir. Geral. Daí. Isso daqui está projetando a sombra para cá. Então, ó, esse tamanho fica aqui, esse tamanho. Eu só desenho árvores e paisagens, só que mais realistas. Calma. Quem falou foi o André Souza. Tá no teu canal, André Souza? Hein? Porque eu não entendi, na verdade. É um compêndio, tá? Por isso eu compendio os melhores artistas do mundo com diversas técnicas. Então, sabe por que eu tô perguntando? Porque a gente está sendo realista, a gente está estudando árvores, plantas de forma científica. Aí eu não entendi a tua afirmação. A única coisa que muda é que a gente faz bem rápido. Certo, vamos fazer a árvore, o chorão, né? Eu preciso ver o que você está falando, eu não entendi mesmo. Vou colocar aqui, ó, chorão, só para vocês conhecerem o chorão. Ctrl A. Árvore. Tem um outro nome o chorão, né? Já vou descobrir. Tá aqui. Ó. O Odaholic falou disso daqui. Agora fiquei confuso com essa história de árvores mais realistas. Porque esse é o princípio de árvores realistas. Vocês sabem várias espécies e trabalham com elas. Ou está falando em ver uma foto e copiar a foto. Será que era isso que ele quis dizer? Olha a divisão. Como que é a divisão dos galhos? Eu tô achando que ele está falando de fazer realismo. Não árvore realista. Eu acho que só... Talvez. Tá bom. Vamos fazer o salgueiro. Beleza. Ah, tá. Não, Olha, a gente vai mostrar realismos, tá certo? Mas isso aqui é o princípio do realismo. Então, volta a sua ideia. Vamos lá, deixa eu conversar contigo. Assim, André Souza. Nós estávamos fazendo flores, mas olha o esquema. A gente estava estudando as flores de uma forma mais geométrica, entender o aspecto da flor, entende? Então, a gente estuda a rosa não como copiar a rosa, mas como ela funciona. A gente estuda a folha não copiando exatamente igual a folha. A gente está estudando como é a folha, de forma mais biológica e geométrica.
Por quê? Quando você vai fazer realista a partir disto, aí o seu desenho realista vai ficar melhor. Porque você começa a compreender, é igual o rosto. Quando você começa a fazer armaduras, correntes, e começa a entender, aí tem uma coisa que está meio desfocada e você não sabe o que é, você acha uma solução. Tipo na roupa, porque você entende da costura, certo? Aí, Evandro? Então, o nosso aspecto não é só realista, é mangá, é cartoon, mas com compreensão. A gente entende a forma. Por isso a gente não vai fazer um desenho de 3 horas. Legal, então você está entendendo. Então sabe que a nossa abordagem é realista aqui na árvore, né? A gente não está fazendo uma árvore cartunesca. Então as sombras, os músculos. E antes, forma, inclinação e proporção. É um crescimento isso daí, beleza? Então, ó, é uma árvore para um estudo realista. E aí, isso é o que o Lance falou. Porque se eu ensinar aqui você a fazer um desenho realista a partir da foto, não vai estar atingindo o objetivo do nosso curso, que é você ser capaz de fazer qualquer coisa. Então, olha aqui, isso não é realista. Isso daqui é digital, mas para você tem que entender como que funciona o direcionamento das flores e das folhas. E depois na paisagem, quando se fizer o paisagismo, tem que saber a dimensão das grandes e das pequenas. E quando você vai trabalhar com uma coisa mais surreal, é preciso compreender a forma do centro e como cada pólen se direciona. E até para criar isso daqui, que é para games, para jogos. E aí vem o motivo do nosso curso, que é não fazer um realismo, uma cópia, mas fazer um hiperrealismo, um realismo fantástico, ou até em cômico, ou até mangá, o estilo que você quiser, porque nós estamos estudando concept art. É isso que nós estamos estudando. Essas são ferramentas de concept art, e vai ter muito mais, acredite. A gente agora está em paisagismo, a gente já passou por moda. A gente agora está em plantas. Depois vão ver insetos. Aí, entendeu a ideia, né? É por isso mesmo. Então, agora eu entendi. Então, é o realista mesmo. Nós estamos trabalhando com isso, certo? Churão. Vamos ao churão. Para entender o churão, temos que entender os galhos. Então, a gente tem a forma como eles se dividem. A forma... E lembra do S que a gente trabalhou ontem? É isso daí. Outra coisa, a forma geral. Forma geral. E depois, nós estávamos trabalhando com pequenas bolotas. O caso do chorão é que esses galhos, eles vão se dividir um monte, formando ramos assim. Só que se fizer isso, você se perde. Como que você não se perde? Imagina essa forma geral. Preparado? Vamos fazer ela aqui na frente. Pronto. Eu fiz um filhote. Igual na esfera. Próxima. 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 E assim vai. Posta os seus desenhos, a gente vai querer ver. André Souza, quero te seguir. E aí vai. E vamos fazendo esses puxões. Lembra da aula de cabelo? Corte, caimento e... Era corte, caimento e forma. Acho que era isso. Forma, corte e caimento. Forma, corte, caimento. Cabelo. E agora, imagina o seguinte. Cada um desses caimentos está sobreposto e vocês veem uma pedra. Está aqui. E... agora tem o caos. Esta aqui agora é a textura. Como fazer essa textura? Cada uma desses daqui é como se fossem pequenos ramos. Isso daqui que vocês vão ter que ver agora como vocês vão fazer. E, de novo, se mexer com o pincel é de um jeito, se mexer com lápis é do outro jeito, se mexer com caneta é outro jeito, e eu estou fazendo desse jeito aqui. Não é o melhor jeito, tá? É o jeito que eu deduzi fazer. E eu posso estar completamente errado, ó. Estou fazendo assim. Igual o cabelo. Parte daqui e cai assim, ó. Nesse caimento.
Tá certo? Essa aula vai ficar gravada também no YouTube. Ó, caimento. Ó, caimento, viu? É um caimento. Vamos fazer o tronco. O tronco está aqui. Quero escolher da onde vai a luz. Vamos dizer que a luz está vindo daqui para cá, ó, da direita para a esquerda, né? E então aqui, ó, vai ter uma sombra. A raiz se espalha, fica um pouquinho dela aérea, e aqui a sombra. Aí está. Do outro lado, lembrando, isso daqui é a forma como vocês vão resolver o traço. Esse traço aqui, ó, caimento. Aí vão trabalhar um por um disso daqui, caindo para lá. Aí tem a sombra. Mais forte, mais fraco. E vão fazendo. A mesma coisa, mais um cabelo. Veja uma coisa, tem vários estilos, tanto na planta quanto no traço. Olha este. O caimento. Olha este. Veja esse daqui. Veja isso de baixo, os galhos aparecendo. Então, mudou o ângulo, mudou a sombra, mudou a iluminação, mudou a forma que vocês vão fazer. Ah, não, eu não quero fazer desse jeito, quero fazer assim. Gosta de sofrer? Manda ver. Fica lindo. E assim vai. Oh, isso aqui vai demorar um século. Que horas são? 18h52. Quero falar de mais coisas. Ah, não vou acabar. Vamos pro próximo. Próximo, tá certo? Obrigado pela mão fazendo coração. Vamos fazer um... Olha o que tem aqui. Vamos fazer um Pinus iliote? Não, vamos fazer uma Araucaria angustifolium. Araucaria angustifolia. Achei. Olha como ela é. Ela era conhecida como pinheiro, porque quando ela é jovem, ela parece um pinheiro. Mas quando ela cresce, ela tem essa forma esquisita. Aqui ela está meio jovem ainda. Então, veja, o início dela parece um pinus. Mas ela começa a alongar e vai tudo lá para cima. Que bom da Holly. Olha, a forma como você vai fazer a textura é uma coisa muito pessoal sua, porque é o movimento da tua mão. É igual fazer retrato de cabelo encaracolado. Lembra do cabelo mais crespo? A complicação que é? Olha, isso aqui tem uns brilhos. Isso daqui, ó, tem umas linhas. Esse daqui, ó, tem uns ondulados. E cada uma delas vai ter um jeito que você vai solucionar. Então, a solução que você vai encontrar, ó, tipo miojinho, é você que vai descobrir o efeito que vai dar. E mesmo efeito realista, você tem que ter um efeito de segurar e colocar. Então, é aquilo que a gente colocou, né? É complicado, na verdade. Tá. Quando a gente vai fazer um pinheiro, tem a história da proporção, tá? Aí, a gente podia fazer tipo assim, ó. 1,5 quadrados. Isso é uma proporção. Lembra de proporção? 1,5 quadrados. E se fosse um quadrado? Podia ser também. O que é isto? É qual vai ser a altura dele. 1,5 quadrados é uma árvore bem grandona. Então, bem no centro, linha de simetria. E bem aqui. Tá meio isso aqui? Ah, não tá. Aqui é meio. Aí está. 1,5 quadrados. Olha só. Reflita sobre isso. Olha uma araucária. Tem várias aqui, ó. Vista de baixo, umas menores, umas maiores, umas mais altas que todas. Viram? Algumas são jovens. Então, proporção, forma e inclinação. A inclinação aqui é vertical. E agora? Agora que vem. Bem daqui, um galho curvo.
curvo, 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 reto, curvo, curvo, curvo. Do que lembrou isso aqui? É isso aí, Modaholic. Isso lembrou as curvas que a gente fez com as flores. Aqui, ó. Curvo, 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 curvo. Cogumelo, né? O topo, tá? Mas eu tô falando dos galhos. Mas o topo é o cogumelo. Ó. Curva pra cá, curva pra cá. Essa é uma curva pra lá, tá vendo? Então, esses movimentos que nós estamos fazendo é o princípio da árvore que a gente vai fazer. Mas, pensa, é meu caos. Se é caos, saiu fora. Isso aí, uma saiu fora. Tá aí. Podia fazer mais uma saindo fora. Pronto. Tá aqui. E depois? Lembra aqui, ó. Esse formato. Aqui, ó. Esse formato. Aqui, ó. Um formato mais oval, né? E aqui, em cada pontinha dessa, bolinhas. Pronto. E depois? Depois a textura. E a textura que é a questão. Cada uma dessas, ela tem esta forma. É assim que ela trabalha. Cada pontinho deste. Só que não dá para vocês fazerem isso. Vocês estão vendo de longe, então eu tento seguir essa bolinha fazendo alguma solução. Eu fiz uma solução aqui. Mas a minha solução não precisa ser a solução de vocês. A solução de vocês é que isso aqui, eu vou pôr sombra aqui, fique igual ao que eu estou vendo. Então, o que nós queremos? Queremos, como o André falou, realismo. Então a gente vai achar uma solução do que a gente está vendo para traçar rápido, para isso aqui ficar legal. No pincel, a mesma coisa. A gente acha uma solução. Às vezes a gente procura um artista que já fez isso e achou soluções. Vamos ver se eu acho um. Pintura. Como eu disse, cada artista tem uma solução diferente. Não é? Vamos ver. Na pré-história. Viram? Com manchas. Em grafite. Ó, é uma textura até meio mal feita. Um realismo... Porque é pequenininho. Vamos ver um outro. Aguada. Não gostei dessa solução. Parece algodão. Entenderam? Cada artista vai ter uma solução. A realidade, ó a foto. Lápis de cor. Não, esse aqui é lápis de cor aquarelável ou aquarela, viram? É uma solução, foi um monte de risquinho. Então, pegaram a ideia que eu quero dizer, né? Olha essa daqui. Veja como está mais cheio, ficou mais bolotinha. Aqui dá para ver bem da lateral, ó. Na lateral esquerda a gente vê bem a estrutura, mas aqui ela fica cheia. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu olho, eu acho uma solução. E cada artista vai achar a sua solução, a forma que você vai fazer o traço. Por que não dá para fazer exatamente igual? Porque a própria foto representa uma coisa meio abstrata. A sua própria visão e leitura da vida real, do realismo, é meio abstrato. E quando você amplia uma pintura, você vê só pinceladas caóticas. Quando distancia, você vê uma coisa linda, que parece real. Certo? É muito bonita, sim, é verdade. Então, vem cá. Então, cada uma dessas bolotas, eu tenho que achar uma solução de acordo com a minha velocidade, meu tempo, minha pressa. Qual solução que o André daria? Porque ele faz árvores realistas. Ele também tem uma solução. Mesmo que ele veja a foto e faça igualzinha, ele vai achar uma solução. Então, quando vocês verem outros artistas, vocês vão estudar qual foi a solução dele no tipo de material que ele está usando. Seja aquarela, lápis, tinta, óleo, acrílica, pastel seco, pastel oleoso, carvão, caneta, caneta hidrográfica,
rotulador, sei lá, qualquer coisa, até arte digital. E cada uma delas vai ter uma solução diferente, e isso vai definir a sua arte como mais interessante ou menos interessante. Sim, a sua arte pode ser menos interessante. Quer ver uma solução primária? Ó, eu acho essa solução horrível, porque eu acho que é muito monótona. E ela foi feita para o selo. Eu acho, ó, muito monótono. Tá vendo? Ele começa a clarear sem distanciar. Parece que está distante, mas quando fica distante ele fica azulado, ficou verde claro. Ah, não. A arte contemporânea é muito bacana. Sério. Tipo, estuda um cara chamado Duchamp. Marcel Duchamp. E tem um outro cara da arte contemporânea bem legal, que é o Malevich. Esses dois caras, para entender o que a arte contemporânea busca e o que quer. Não é só a banana. Há muito mais coisa por trás disto. Evandro, perspectiva aérea. Espera um pouquinho. Deixa eu escrever aqui, perspectiva aérea. Ah, tá. Perspectiva aérea. Peguei. É uma perspectiva que é vista do alto, mas que mantém a linha do... Ok. Pincel e tinta? Beleza. Vamos fazer com pincel e tinta. Deixa eu ver se dá tempo. Não dá, já acabou a aula. Posso deixar para amanhã, 19 horas, 18 horas, quer dizer. Amanhã a gente faz com tinta, tá certo? Beleza? Vamos ver o que a gente já fez hoje? Só um pouquinho. Vamos abrir o livro aqui. A gente está trabalhando com plantas agora. A gente viu rosas, vimos a tanchagem, mas não desenhamos. Vimos tutorial de flores, dentro do leão a gente viu árvores agora, planta de chá, mestre desenhar árvores, depois é cenários. A gente pode ver amanhã, você me lembra? Me lembra, fala amanhã, 18 horas. Daí a gente vê com... Porque eu vou esquecer, porque o dia é muito cheio, muita coisa que passa, né? Então a gente viu aqui, ó. Então amanhã a gente vai ver cenários com árvores e gramas, e depois a gente vê isso aí. O que vocês acham? A gente vê aquarela, porque agora já acabou. Então amanhã a gente vê. Combinado? Vou marcar aqui. Com aquarela. E ver a solução, né? Então, até amanhã. Vou, mas aí na aula de aquarela. Amanhã vai ser plantas, árvores. A gente vai mostrar aquarela, mas sem a intenção de falar de aquarela. Vocês vão ver um pouco de técnica de aquarela, mas não somente aquarela, entende? Não é isso daí. Vão ver plantas. Então, até amanhã. Me siga, me curta e me compartilha. Muito obrigado por todos vocês. Olha, deu certinho 1 hora. Legal. Coloca pra cá. Depois, quando eu editar, eu corto umas coisinhas pequenas e dá um pouquinho menos que 1 hora. Então tá. Tchau, Mondaholic. Muito obrigado. André, valeu os comentários. Bom descanso para todos vocês. Obrigado pela rosa. Flukersrescal. Até mais. E fui. Hoje foi bem, né? Nossa, um cheirinho de hortelã bom aqui dentro. Tchau. Tô saindo.